sou estudante de História, graduanda da Faculdade Fibra, e esse vídeo ele é para relatar a relação entre a violência e a história, mais especificamente a tortura nos vários períodos da história. E o tema que a gente escolheu é para falar sobre a tortura e a perseguição da mulher no período medieval pela Santa Inquisição. E o porquê que elas eram perseguidas, falar um pouco dessa tortura como um ritual e um pouco desse conceito do que seria o ritual. Mais especificamente a gente vai explicar sobre o Maleus Maleficarum, que é conhecido também como Martelo das Bruxas ou Martelo das Feiticeiras. E esse foi um livro criado com instruções de como você identificar, como você interrogar e como você punir uma feiticeira. Pra gente começar a falar desse assunto, a gente tem que primeiro definir alguns conceitos. Um conceito que o autor do texto no qual eu me baseei para falar desse assunto, ele fala muito no conceito de ritual. O que é um ritual, e a tortura ela é vista como um ritual também. E assim, um dos nossos objetivos também é explicar por que a tortura é vista como um ritual e o que é esse ritual. O autor, durante o texto, ele fala muito que o ritual ele tem essa ideia de muitas vezes ser menosprezado durante a historiografia, por você valorizar muito mais um evento em si, num contexto histórico, do que os rituais, porque os rituais eles são cotidianos, eles acontecem diariamente, eles são tidos como uma coisa pequena muitas vezes, mas o ritual ele é algo muito importante, porque ele fala sobre o cotidiano de uma época, uma vivência. E a tortura ela é tida como um ritual por ela ter feito parte do cotidiano de uma época e por ela ter também essa característica de ter um procedimento. Você tinha o procedimento de como interrogar, como identificar alguém que seria levado ao interrogatório, como você deveria fazer esse procedimento de interrogação dessa pessoa. Principalmente as mulheres, elas tinham um modo diferente de serem interrogadas se o crime fosse, como na maioria das vezes, identificado como feitiçaria, bruxaria. Então, essa tortura era uma espécie de ritual, ela era tida como ritual. E nesse ritual, mais na frente a gente vai explicar um pouco o que era, qual é esse conceito do ritual, como ele era, como eu posso dizer, qual era a sequência que aconteciam esses interrogatórios e essas torturas com as mulheres. E sobre esse ritual, é muito importante frisar do porquê que a tortura é tida como ritual, justamente por isso. Existem vários autores que vão elaborar conceitos do que é um ritual. E a tortura, em vários conceitos elaborados, ela vai se enquadrando nesse conceito, nesses conceitos vários de ritual. Porque além dela ter essa sequência, tem autores que defendem a ideia de que um ritual ele vai ser algo cotidiano, coisa que a tortura era. Alguns outros autores vão defender que a tortura ela era uma coisa que acontecia no cotidiano, mas também era visto como algo não natural, ou seja, era com pessoas selecionadas. A tortura também se enquadra nesse fenômeno. Então, nesse contexto da medievalidade, a gente vai ter as torturas direcionadas para cada crime diferente, para gêneros diferentes, e a gente vai observar que ela vai se enquadrando, porque a tortura ela tinha essa característica de ela ser tanto psicológica quanto física, para que você tivesse a obtenção de informações e tivesse também a punição desses crimes já desde o primeiro momento, já desde antes, desde o preparo até você ser levado a esse interrogatório.
o nosso trabalho ele busca frisar o papel e como aconteceu essas torturas direcionadas especificamente para a mulher. Então, assim, na Idade Média existia muito a questão o centralismo, né, do poder, e existia a igreja diretamente ligada com as questões de como a sociedade deveria se portar e tudo mais. Então, a Santa Inquisição ela entra no momento de punir, interrogar, investigar crimes e também de causar esse medo, de causar essa ideia de que se você agisse da forma que as pessoas que foram condenadas agiram, você teria aquele mesmo destino. Então, existia uma forte intervenção de uma ideia de que as mulheres elas teriam essa predisposição ao pecado por elas serem mais fracas, por elas serem mais sexuais, como a gente vê muito no texto. O autor ele fala a todo momento que a mulher ela era tida como muito próxima a se dar ao pecado, à bruxaria, à feitiçaria, porque ela era muito sexual, porque ela buscava muito prazer, ela era orgásmica, ele usa esse termo. Então a gente a todo momento, a mulher ela é tida com essa ideia de que ela busca o prazer. Então você vê relatos de acusações no qual eles dizem que a mulher ela fazia coito com o diabo, que ela praticava magia porque ela dominava o homem, porque ela usava de artifícios para isso, e com o tempo isso vai se agravando. A mulher ela vai começando a ser culpada não apenas por isso, ela vai começando a levar culpa, por exemplo, se a plantação está escassa, se a vaca está dando menos leite, ela sempre vai ser culpa da mulher. A mulher vai ser tida como o exemplo do maligno. E até uma dos argumentos que eles usam nessa época seria desde a Gênesis, desde quando a mulher ela é criada, que ela é tirada da costela do homem. Então ele diz que a mulher ela é tirada, ela já começa, a criação já começa errada por aí, porque ela é tirada de uma costela curva, ou seja, ela vai contra a retidão, ela não é reta como o homem, porque ela já nasce de uma costela que é curva, então ela já vai tender pro mal, para tudo que é maligno, para tudo que vai trazer coisas más para a vida dela, do homem e de quem a rodeia. Então a mulher ela vai receber um peso muito grande no quesito de ser ligada ao mal. Ela sempre vai ter essa questão de ser ligada à ideia do que seria o mal naquela época. Então vai existir uma perseguição muito grande às mulheres, as acusações de bruxaria, de feitiçaria nesse período medieval. O João Davi Avelar Pires, ele fala sobre alguns estudos que existem acerca dessa época e dessa forma, né, tanto do interrogatório quanto da tortura que existia com as mulheres. E aí ele fala sobre um estudo que descreve o Malleus Maleficarum, que também é conhecido como Martelo das Feiticeiras ou Martelo das Bruxas, que foi um livro criado por ordem do Papa Inocêncio VIII. Ele pede para que dois religiosos, um religioso alemão e um religioso dominicano, ele pede para que eles comandem missões de busca de feiticeiras, interrogatórios, e eles fazem esse livro que seriam as instruções para como você identificar, como você questionar, né, fazer o interrogatório e como você punir essas bruxas. E
Nesse livro eles falam das diversas formas de torturas, esses rituais, como que aconteciam. Tem trechos do livro que ele fala, esse livro ele vai ser o livro de cabeceira dos inquisidores naquela época, então ele vai ser seguido à risca. E nesse livro ele fala muito sobre como que deveria ser esse ritual da tortura. Ele já começava antes mesmo delas irem para o interrogatório. Ele fala que a mulher que ela estava sendo preparada para ir para o interrogatório, ela deveria ser despida, deveriam ser tirados todos os pelos do corpo dela e procurados tanto nas roupas quanto nas genitálias dela objetos que ela poderia ter sido induzida pelo demônio a esconder aqueles objetos. E isso deveria ser feito por uma mulher de boa honra, o autor fala que seria de boa conduta, uma mulher bem vista, honesta pela sociedade, e que depois ela deveria ser levada ao julgamento, onde poderia ser feito em conjunto até o julgamento. E aí tinham palavras a serem ditas pelos juízes, nas quais eles iriam usar a inteligência e a sagacidade deles para interrogar aquelas bruxas, e eles não poderiam se deixar levar por ela, porque eles diziam que ela tinha esse poder da sensualidade, a sexualidade delas poderiam seduzir eles. Então existia toda essa crença das bruxas, de como elas poderiam agir, como elas se comportavam. E aí, se houvesse realmente a condenação de que elas eram bruxas, elas eram condenadas à morte, à fogueira, em praça pública, para isso gerar uma espécie de expurgação dos pecados. Elas já estariam pagando uma parte dos seus pecados, elas já estariam se purificando com aquele fogo. E se fosse só uma condenação de uma heresia leve e que elas reconhecessem isso e pedissem perdão, elas poderiam ser levadas à igreja e passar um período lá se purificando e tudo mais. Então existia essa ideia de que elas tinham que confessar os pecados. Então tinha primeiro esse momento de perguntas, e se elas não respondessem, não correspondessem ao que eles queriam ouvir, existia a tortura física. Depois elas eram levadas de novo para esse momento de perguntas, questionamentos, e depois de novo para tortura física. E se não houvesse essa rendição, elas iriam ser condenadas à fogueira. That's how someone passed, oh yeah. Great divide and range, green grass, oh. E as torturas, elas eram muito específicas. As mulheres, a questão ligada à genitália, a procura de coisas na genitália das mulheres. Você vê imagens hoje de objetos que eram usados para esmagar os seios das mulheres. Era um tipo de tortura específico pro gênero feminino. Então, assim, existiu essa distinção muito grande. E o texto fala que após o fim da Inquisição, da Idade Média em si, se perpetuou essa ideia do patriarcalismo, de uma sociedade em que, por exemplo, só os homens poderiam ser médicos, porque a mulher, se ela fosse ligada à questão médica, seria ligada a uma questão de feitiçaria, da cura, né? E existiu também a proibição da mulher de estudar, a questão da mulher que estudava, a mulher que tinha esse destaque intelectual, ela teria essa tendência à bruxaria e tudo mais. E a ideia também da sexualidade reprimida, de que as mulheres que eram muito sexuais, elas eram ligadas ao demônio. Naquela época existia essa ideia. Então, com o passar disso, ficou muito incutida na mente da sociedade essa ideia de que a mulher, ela não deve ser sexual, ela não deve
se expor sexualmente, ela não deve ter o sexo por prazer e sim para procriação. Então essa ideia, ela se enraizou realmente na sociedade e hoje a gente vê o que a gente já hoje em dia chama do machismo, que é institucionalizado, ele está muito ligado com essas ideias remanescentes, com essas ideias que foram ficando na mentalidade mesmo e que foram se perpassando durante os séculos, durante os anos, e que hoje a gente ainda vê resquício dessa concepção de sociedade. Então, o nosso trabalho é realmente para esse questionamento da visão da mulher na medievalidade e trazer essa reflexão do que a gente ainda pode ver hoje do resquício dessa mulher tida com a ligação com o mal. Como essa mulher, isso já é um fenômeno vencido ou a gente ainda vê muitos resquícios? Basicamente esse é o debate que a gente traz hoje. Maybe it would